O Fantástico de hoje começa falando de esperança. Esperança que vem do avanço do uso medicinal da maconha aqui no Brasil. Você vai conhecer famílias que já estão plantando e colhendo maconha dentro de casa, cientistas que estão estudando maconha dentro da universidade e empresários que querem vender remédio de maconha nas farmácias. Tudo dentro da lei. Esta é a Clarion em 2014, quando tinha 11 anos. Esta é a Clarion hoje, aos 13 anos. Você gosta de pular corda? Adoro. Eu melhorei. O Fantástico acompanha a história dela há 3 anos. Clarion sofre da síndrome de Dravet, uma doença que provoca graves crises de epilepsia. Nenhum remédio funcionava. Antes ela convulsionava, tinha crises por mais de 1 hora. Até os pais, Aparecida e Fábio, descobrirem a maconha medicinal. Hoje ela convulsiona por menos de 1 minuto e são crises super leves. Para dar o remédio para a filha, a Aparecida já fez de tudo. Descobriu como importar dos Estados Unidos, procurou uma rede de distribuição clandestina e viajou para o Chile para aprender a fazer ela mesma a medicação. O Fantástico acompanhou cada passo. Agora, chegou a vez do mais importante, em 11 de março de 2017. Primeira colheita da Clarion. Hoje nós estamos colhendo do solo o remédio, o único remédio que trouxe o real alívio para ela. Do solo, na própria casa, sem intermediários e totalmente dentro da lei. A Aparecida e o Fábio são uma das 3 famílias brasileiras que conquistaram na justiça, no fim do ano passado, o direito de plantar maconha em casa para uso medicinal. Saber que eu estou fazendo legalmente é uma sensação assim, sabe, tão positiva de mostrar que pode, que é possível. Agora, tudo que ela precisa para ajudar a filha está no próprio quintal. São as nossas plantinhas. Agora eu vou pegar minha primeira plantinha, ela vai vir para cá. Aqui agora ela vai ficar de 15 a 20 dias aqui dentro, secando. Enquanto as plantas secam na casa da Aparecida e do Fábio em São Paulo, a gente viaja para Paraíba, para a capital João Pessoa, até este endereço na Zona Norte. Tudo bom? Parece uma casa normal, não é. A gente entra, caminha pela sala e quando olha pelo vidro, descobre uma plantação de maconha. Aqui nessa estufa tem mais ou menos uns 100 pés de maconha. Eles ficam nesse ambiente controlado, que tem ventilação, tem uma iluminação como essa daqui, todo um ambiente criado para que elas se desenvolvam. A associação que fica aqui produz um óleo medicinal a partir da cannabis, o nome científico da maconha, e distribui para famílias que precisam dele. Toda essa operação era totalmente ilegal. Quinta-feira passada, a Justiça Federal mudou isso. Permitiu que o trabalho continue até que saia uma determinação oficial da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma decisão inédita no Brasil. No começo, 2 anos atrás, a produção era pequena. A primeira vez que eu fiz foi para 10 pessoas. Aumentou para 30. Eu lembro que a gente chegou a 60. E hoje vocês atendem quantas famílias? 379. Os pacientes são crianças e adolescentes com graves problemas neurológicos, como o Jean Júnior, de 15 anos. O meu filho, o Jean Júnior, ele foi uma criança normal, até os 6 anos e 11 meses. Ele teve uma dor de cabeça. A gente foi parar no hospital porque ele entrou em estado de mal convulsivo. O diagnóstico dele foi dado meningite encefálica viral, que afetou totalmente a parte neurológica dele. Em 2015, a mãe, Ivanilda, ouviu de um médico da cidade que a maconha medicinal poderia ajudar. Ela foi atrás e fez isso escondida do marido. Eu era contrário. Por quê? Mas preconceito. Eu achava que era algo que ia atrapalhar ele ia ficar doidão. Assim, tinha um pensamento torto a respeito dele. Teve assim aquela melhora instantânea. Jean Júnior parou de convulsionar. No 3º dia, Jean foi e perguntou o que foi que tu fizesse. Porque quando ele começa, a gente só para no hospital. Além de dar o óleo 2 vezes por dia, quando Jean tem uma crise, os pais usam um spray de efeito rápido, que também é produzido na associação. Eles gravaram um vídeo mostrando que o remédio faz a convulsão parar em menos de 10 segundos.
saber que não vai acontecer aquilo mais, não tem palavras para retratar o quanto melhorou nossa vida, tá? O quanto hoje eu tenho uma visão realmente... Desculpa. Esses depoimentos estão chamando a atenção da indústria farmacêutica. Um laboratório europeu criou um spray feito a partir de maconha para tratar uma lesão provocada pela esclerose múltipla. E esse medicamento deve chegar às farmácias do Brasil ainda este ano. É a primeira autorização desse tipo aqui no país. Mas também tem empresário brasileiro interessado nesse mercado. 10 quilos de maconha entraram legalmente no Brasil. Vieram do Canadá e estão nesta empresa, no interior de São Paulo. A cidade não pode ser revelada por motivos de segurança. A cannabis fica armazenada nesse refrigerador. Ela está nesses potes de plástico, são 6 ao todo. Então ela vem assim, toda já triturada. Já, sem galhos, para facilitar o processo. Caio é um advogado que virou empresário do setor depois que viu os efeitos da maconha bem de perto. Minha mãe teve câncer, quimioterapia, muitos efeitos colaterais, perdeu mais de 10 quilos. E estudando, descobri que a cannabis poderia ajudar naquele momento. Ele chegou a pegar maconha com traficantes e deu para a mãe fumar. O alívio que a cannabis trouxe para ela ficou o tempo inteiro na vida no meu radar, né? Agora, ele tem como meta lançar um medicamento em 3 anos para tratar casos de epilepsia que não respondem aos remédios comuns. Quem vai desenvolver o extrato para ser testado é uma das mais importantes universidades públicas do país, a Universidade Estadual de Campinas. O interesse, no caso da Unicamp, é realmente a resolução de um problema que é quase de saúde pública, né? Você melhora a qualidade de vida da criança, portanto, você melhora a qualidade de vida da sociedade. Nos últimos 5 anos, 6 universidades brasileiras pediram autorização especial à Anvisa para fazer pesquisas com cannabis. Na maconha, existem centenas de substâncias e os cientistas já sabem, entre elas, quais são as que têm efeitos úteis para a medicina. Uma é o canabidiol, conhecido por CBD. É o mais usado como remédio. O canabidiol sozinho não altera os sentidos, não dá barato. A outra é o tetrahidrocannabinol, o THC. Mas seu uso como remédio é polêmico, porque é exatamente o THC que dá o chamado barato da maconha. Analisar os efeitos dessas substâncias que estão presentes na maconha medicinal é a missão de uma equipe de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As pessoas, elas sabem o que elas estão tomando? Em termos de canabinoides, não. Seja importado, seja brasileiro, seja artesanal, não sabe exatamente os teores. Qual que é o risco de tomar um extrato sem saber exatamente a composição? O risco é aquele inerente a não se ter um controle farmacêutico. A professora Virgínia se preocupa especialmente com as pessoas que usam como remédio a maconha vinda do tráfico. Uma planta que é do tráfico, prensada, se ela tiver, por exemplo, uma cocaína, o indivíduo pode ter uma hipertensão e uma hiperestimulação. A importância é a segurança do tratamento. As universidades buscam informações para dar essa segurança. Um dos resultados mais recentes é o da USP de Ribeirão Preto. Foi publicado no mês passado. Os cientistas testaram o canabidiol para combater convulsões em ratos. Nós observamos que os animais que foram tratados, as crises elas foram mais atenuadas. Esses animais apresentaram menos morte neuronal. Eles então tiveram uma proteção desses neurônios quando a gente observou então o cérebro desses animais. O resultado mais antigo é do professor Carline, de 87 anos. Ele já publicou 56 artigos sobre o tema, desde a década de 70. Eu peguei os piores casos do mundo, epilépticos que convulsionavam, apesar de receber toda a medicação que existia. Mesmo nesses pacientes que convulsionavam, quando eu passei a dar também o canabidiol, eles passaram a não convulsionar. Quase todos eles eu consegui diminuir ou abolir as convulsões por 3 meses. Isso foi em 1981. Mesmo com pesquisas tão antigas, o uso da maconha como remédio é um assunto que avança devagar no Brasil.
Só em 2014 foram dadas as primeiras autorizações para importar medicamentos feitos com a planta. E só agora a gente está vendo uma família fazer a colheita no quintal de casa, legalmente, como a gente mostrou no começo dessa reportagem, na casa dos pais da Clarion. 15 dias depois de botar as plantas para secar, chega a hora de finalmente fazer o remédio da filha. Vamos abrir então para ver? Vamos lá? Com essa lupa aqui, a gente consegue ver direitinho todos os pontinhos brancos, e são esses pontinhos brancos que vocês vão extrair. Exato. Para fazer o extrato. Exatamente. Os pontinhos viram um pó. Misturado com azeite, vão para a panela. Depois de 4 horas, está pronto o óleo. Olha o rendimento. 7 vidrinhos. O suficiente para 6 meses. É o óleo que dá vida à minha filha. O processo é todo artesanal. Aparecida aprendeu a fazer com outras mães e com associações de apoio ao uso medicinal da cannabis. Não existe um método oficial padronizado para a fabricação. Mas isso deve mudar até o fim do ano, segundo a Anvisa. A agência afirma que vai apresentar regras para o cultivo e a produção de medicamentos feitos com cannabis para fins medicinais. Com a regulamentação sendo feita, essas mães, as associações ou empresas ou universidades poderão fazer esse plantio de maneira mais adequada. Isso vai dar muito mais segurança jurídica e, do ponto de vista também sanitário, para que o produto ofertado para essas crianças e adolescentes faça o melhor efeito possível. Famílias como as do Jean Júnior sabem o quanto isso é importante. Pelo seu filho, você faria o quê? É o seu filho que está passando mal. Você vai fazer o quê para melhorar a saúde do seu filho? As pessoas não têm ideia do que é ter uma vida totalmente mudada. E você saber que tem como reverter e vai ter que passar por tudo isso. Tem que implorar, tem que pedir, tem que... Por quê? Para salvar uma vida. E você precisa passar por tudo, se expor, colocar seu sentimento para poder mostrar uma coisa que vai fazer o bem. Pelo meu filho, eu faço o que for necessário.